Ela o confundiu com um segurança qualquer. Pediu ajuda sem imaginar quem estava à sua frente. Ele poderia ter rido, poderia ter ido embora, mas se aproximou, sussurrou algo que mudou tudo. Finja que sou seu guarda-costas. Quero te lembrar que todas as nossas histórias são apenas ficções, obras inventadas com muito carinho para todos vocês. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O coração de Camila batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no salão podiam ouvir. Não era nervosismo do evento, não era o medo de não impressionar os potenciais clientes com suas criações de joias. Era algo muito mais visceral, primitivo até. Ela tinha acabado de vê-lo atravessando o salão do hotel e seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse racionalizar. Sofia mexeu no colo dela, os olhos castanhos grandes demais para o rostinho pequeno, e Camila percebeu que estava apertando a filha com força demais. Respirar. Ela precisava respirar. 3 anos. Tinha levado 3 anos para reconstruir os pedaços de si mesma que aquele homem tinha despedaçado sem nem perceber. E agora ele estava ali, a poucos metros de distância, rindo de algo que alguém tinha dito como se não carregasse nenhum fantasma, nenhuma culpa, nenhuma lembrança dolorosa. Camila deu um passo para trás e esbarrou em alguém, murmurando desculpas automáticas enquanto Sofia começava a choramingar. A criança sentia tudo, sempre sentiu. Quando Camila chorava escondida no banheiro durante a gravidez, Sofia chutava como se estivesse tentando confortá-la de dentro. Quando Camila finalmente reuniu coragem para sair daquele relacionamento que a sufocava, Sofia tinha apenas 6 meses e passou a noite inteira acordada, como se soubesse que algo monumental estava acontecendo. E agora, sentindo a tensão irradiando do corpo da mãe, a menina se agarrava ao pescoço de Camila com força, escondendo o rosto no ombro dela. Não, Camila não ia deixar que aquele homem estragasse essa noite. Ela tinha trabalhado duro demais. Tinha se sacrificado demais, tinha lutado sozinha demais para permitir que uma simples presença a reduzisse a quem ela costumava ser. Mas então, ele olhou na direção dela. Os olhos dele se encontraram por uma fração de segundo através do salão lotado, e Camila viu o reconhecimento atravessando o rosto dele, seguido por algo que poderia ser surpresa, ou constrangimento, ou talvez apenas incômodo. Ele deu um passo em direção a ela. O mundo virou um túnel estreito, onde só existia aquele movimento, aquela aproximação inevitável. E Camila entrou em pânico. Ela se virou procurando uma saída, qualquer saída, alguém que pudesse interpor entre ela e a conversa que definitivamente não queria ter. Sofia estava chorando baixinho agora, e Camila sussurrava palavras sem sentido, tentando acalmar a filha enquanto seu próprio coração ameaçava explodir. Segurança. Precisava de um segurança, alguém da organização do evento, alguém que pudesse criar uma barreira, dar a ela uma desculpa para sair. Foi quando viu o homem de terno preto. Ele estava parado próximo a uma das colunas, olhando para o celular com expressão concentrada, e havia algo na postura dele que parecia sólido, confiável. O terno era impecável demais, o relógio no pulso claramente caro, mas Camila estava desesperada demais para processar esses detalhes. Ela atravessou o espaço, até ele em passos rápidos, Sofia ainda agarrada ao pescoço, e tocou o braço dele com mais força do que pretendia. O homem levantou os olhos imediatamente, e Camila foi atingida pela intensidade do olhar castanho que a encarou. Ele era mais jovem do que tinha parecido de longe, talvez no início dos 30, e definitivamente não era segurança. Mas as palavras já estavam saindo da boca dela, atropeladas e desesperadas, pedindo ajuda, falando sobre precisar evitar alguém, sobre só precisar de alguns minutos. O homem não disse nada por um segundo que pareceu durar eternidade.
Ele olhou de Camila para Sofia, que tinha levantado a cabecinha e agora o observava com aquela curiosidade desconcertante que crianças pequenas têm, e então de volta para Camila. E então ele fez algo completamente inesperado. Ele guardou o celular no bolso, ficou mais próximo dela num movimento fluido e protetor, e disse em voz baixa, mas firme, para ela fingir que ele era seu guarda-costas. A voz tinha um tom de autoridade natural, mas também algo gentil, como se ele entendesse que aquilo não era capricho, era necessidade real. Camila sentiu o ar voltando aos pulmões pela primeira vez desde que tinha visto seu ex atravessando o salão. Rafael, ele se apresentou rapidamente enquanto já começava a guiá-la em direção a uma área menos exposta do salão. Ele não tocou nela de forma invasiva, apenas colocou uma mão leve entre suas omoplatas, o gesto profissional, mas reconfortante. A mudança nele foi impressionante. A postura casual de quem estava apenas checando mensagens deu lugar a uma vigilância atenta, os olhos dele varrendo o ambiente como se realmente estivesse trabalhando. Camila deixou-se ser guiada, Sofia ainda no colo, mas já mais calma, os dedinhos agora brincando com o colar que Camila tinha feito especialmente para aquela noite. Eles passaram por alguns grupos de pessoas, e Camila viu de relance seu ex procurando por ela com os olhos, mas Rafael a posicionou de forma que ficasse bloqueada da vista, usando o próprio corpo como escudo. Quando chegaram a uma varanda lateral que dava para a vista noturna de São Paulo, Rafael finalmente relaxou um pouco. Ele não soltou Camila imediatamente. Esperou até ter certeza de que ela estava estável antes de dar um passo para trás. A brisa fresca da noite bateu no rosto de Camila, e ela fechou os olhos por um segundo, tentando reorganizar os pensamentos. Sofia escolheu aquele momento para esticar os bracinhos em direção a Rafael, fazendo aquele som que significava que queria a atenção do estranho interessante. Camila murmurou uma desculpa, dizendo que a filha era assim com todo mundo, mas Rafael apenas sorriu e perguntou se podia. Camila hesitou por uma fração de segundo antes de acenar com a cabeça, e Rafael pegou Sofia com cuidado, como alguém que sabia segurar criança, mas estava um pouco enferrujado. Sofia imediatamente tentou pegar o relógio dele, e Rafael desviou o pulso com habilidade, enquanto fazia uma careta engraçada que arrancou uma risada cristalina da menina. O som da risada de Sofia fez algo no peito de Camila se afrouxar. Ela apoiou as mãos na mureta da varanda e deixou o ar sair dos pulmões devagar, tentando processar os últimos 5 minutos surrealistas. Rafael manteve Sofia entretida por mais alguns momentos antes de perguntar, com voz cuidadosa, se Camila estava bem agora. Ela se virou para olhá-lo e realmente o viu pela primeira vez. Ele era bonito de uma forma que não era óbvia à primeira vista. Traços fortes, mas harmoniosos. Altura que provavelmente passava de 1,80, e aqueles olhos que pareciam prestar atenção de verdade quando ele olhava para alguém. Camila disse que sim, que estava bem, e agradeceu de forma que soou inadequada para o que ele tinha acabado de fazer. Rafael balançou a cabeça dizendo que não precisava agradecer. Mas havia uma pergunta não feita nos olhos dele. Camila percebeu que devia uma explicação, mesmo que parcial. Ela contou que tinha visto alguém do passado, alguém que preferia não encontrar, e que tinha entrado em pânico. Ela não entrou em detalhes sobre quem era o homem ou o que tinha acontecido entre eles, e Rafael não perguntou. Ele apenas acenou com compreensão e disse que todos temos fantasmas que preferimos evitar. A forma como ele disse, com peso próprio na voz, fez Camila perceber que ele talvez entendesse melhor do que ela imaginava. Sofia começou a se contorcer, sinal de que queria voltar para o colo da mãe, e Rafael a devolveu com cuidado. Os dedos dele se tocaram brevemente na transferência, e Camila sentiu uma corrente elétrica inesperada.
Ela afastou o pensamento imediatamente, focando em acomodar Sofia, que agora estava com fome, a julgar pelos sons impacientes que fazia. Rafael perguntou se ela veio ao evento sozinha, e Camila confirmou que sim, que tinha uma babá que cuidava de Sofia geralmente, mas que hoje tinha decidido trazer a filha porque não conseguiu encontrar alguém de última hora. Ela estava falando demais, nervosa, e forçou-se a parar. Rafael não parecia incomodado, apenas interessado de forma genuína. Ele perguntou o que ela fazia, e Camila explicou que era designer de joias, que algumas das peças da coleção, sendo lançada naquela noite, tinham componentes que ela tinha fornecido. Rafael levantou as sobrancelhas impressionado e disse que então ela devia voltar lá para dentro, que oportunidades assim não apareciam todo dia. Camila mordeu o lábio. A ideia de voltar para aquele salão onde seu ex ainda estava fazendo seu estômago revirar de novo. Rafael percebeu a hesitação e ofereceu algo que fez Camila piscar surpresa. Ele disse que se ela quisesse, ele poderia acompanhá-la de volta, continuar o papel de guarda-costas até que ela fizesse os contatos que precisava e pudesse sair. Não havia segundo interesse na oferta, apenas gentileza genuína, e aquilo desarme Camila completamente. Ela perguntou por que ele faria isso, por que um completo estranho se daria ao trabalho, e Rafael deu um sorriso pequeno antes de responder. Ele disse que talvez porque reconhecia a expressão de alguém fugindo de fantasmas, ou talvez porque tinha uma noite livre e aquele evento estava sendo entediante até ela aparecer pedindo ajuda. Ou talvez, ele acrescentou, olhando para Sofia, que tinha voltado a brincar com o colar de Camila, porque fazer uma criança sorrir parecia uma forma muito melhor de passar a noite do que ouvir executivos falando sobre investimentos. Camila não conseguiu segurar o sorriso que puxou os cantos de sua boca. O primeiro sorriso genuíno desde que tinha chegado ao evento. Ela aceitou a oferta, e os dois voltaram para o salão lado a lado. Rafael assumindo novamente aquela postura de profissional atento. Camila conseguiu conversar com 3 potenciais clientes importantes, mostrou seu portfólio digital, distribuiu cartões e durante todo o tempo, Rafael permaneceu próximo, mas discreto, criando uma barreira invisível que mantinha pessoas indesejadas afastadas. Sofia comportou-se surpreendentemente bem, talvez sentindo que a mamãe estava mais calma agora. Quando finalmente fizeram todos os contatos necessários e Camila disse que podiam ir embora, Rafael a acompanhou até a saída do hotel. Na calçada, sob as luzes da cidade, Camila se virou para agradecer de verdade dessa vez. Ela disse que não sabia como retribuir o que ele tinha feito, que tinha salvado a noite dela de forma que ele provavelmente nem entendia completamente. Rafael apenas sorriu e disse que ela não devia nada, mas então hesitou antes de perguntar se ela talvez gostaria de tomar um café algum dia, quando não estivesse fugindo de fantasmas e ele não estivesse fingindo ser segurança. A pergunta pegou Camila desprevenida, e ela viu esperança genuína nos olhos dele, misturada com a possibilidade de rejeição. Sofia escolheu aquele momento para bocejar sonoramente, e os dois riram da interrupção perfeita. Camila ouviu-se dizer que sim, que gostaria de um café, e viu o sorriso que iluminou o rosto de Rafael, transformando o homem sério em alguém mais jovem, mais leve. Eles trocaram números enquanto o carro de aplicativo de Camila chegava, e quando ela entrou com Sofia, já meio dormindo em seus braços, ela se virou uma última vez para ver Rafael ainda parado na calçada, acenando. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu algo que não era medo ou ansiedade, mas sim curiosidade e talvez, só talvez, esperança. Camila acordou no dia seguinte com Sofia pulando na cama, pedindo café da manhã com aquela energia infinita que só crianças de 3 anos possuem. O apartamento em Pinheiros estava banhado pela luz suave da manhã de sábado, e Camila se espreguiçou sentindo os músculos doloridos da tensão da noite anterior. Mas junto com a dor, havia algo diferente,
uma leveza no peito que ela não sentia há muito tempo. Ela pegou Sofia no colo e foi até a cozinha pequena, mas funcional, colocando a menina na cadeirinha enquanto preparava mingau de aveia com banana. Sofia tagarelava sem parar sobre o homem bonito da noite anterior, chamando Rafael de tio grande, de uma forma que fez Camila rir apesar de si mesma. O celular vibrou na mesa enquanto Camila cortava a banana em pedaços pequenos. Era uma mensagem de Rafael, perguntando se ela e Sofia tinham chegado bem em casa. A consideração do gesto aqueceu algo dentro dela. Camila respondeu que sim, agradecendo novamente, e Rafael enviou um emoji sorridente, seguido de uma pergunta sobre quando ela estaria livre para aquele café. Camila olhou para Sofia coberta de mingau até as sobrancelhas e sorriu. Ela digitou que tinha o dia livre, que geralmente sábados eram dias de parque com Sofia, mas que se ele não se importasse com companhia pequena e agitada, poderiam se encontrar à tarde. A resposta veio rápida, dizendo que adoraria conhecer melhor a pequena Sofia, e sugerindo o Parque Ibirapuera às 3 da tarde. As horas até o encontro passaram numa mistura estranha de ansiedade e excitação. Camila se pegou trocando de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido leve de algodão florido e sandálias confortáveis. Nada de salto alto ou maquiagem pesada, apenas ela mesma em versão parque. Sofia estava radiante, com um macaquinho amarelo e tênis que acendiam luzes a cada passo, pronta para correr e explorar como sempre fazia. Quando chegaram ao parque e Camila viu Rafael esperando perto da entrada, vestido casual em jeans e camiseta branca, ela sentiu o estômago dar aquele salto familiar de nervosismo misturado com algo mais. Rafael sorriu ao vê-las, e Sofia imediatamente soltou a mão de Camila para correr até ele, gritando "tio grande". Rafael riu e se agachou para ficar na altura da menina, cumprimentando-a com um aperto de mão formal que fez Sofia dar risada. Camila observou a interação com atenção, notando como Rafael parecia genuinamente confortável com a presença da criança, sem aquela rigidez que muitos homens solteiros demonstravam. Eles começaram a caminhar pelos caminhos arborizados do parque, Sofia correndo à frente, perseguindo pombas que levantavam voo preguiçosamente. Rafael perguntou sobre o trabalho de Camila, genuinamente interessado nos detalhes de como ela tinha começado a fazer joias, e ela se viu contando histórias que raramente compartilhava. Ela explicou que tinha começado ainda na faculdade de design, fazendo peças artesanais para pagar as contas depois que os pais tinham falecido num acidente quando ela tinha 20 anos. A dor ainda estava lá quando falava sobre eles, mas era uma dor mais suave agora, cicatrizada pelo tempo. Rafael ouviu com atenção, e quando ela terminou, ele compartilhou que tinha perdido o pai jovem também, aos 15 anos, e que sabia como aquele tipo de perda moldava quem a gente se tornava. A vulnerabilidade dele ao compartilhar aquilo fez Camila olhá-lo de forma diferente, vendo além da aparência confiante e do terno caro da noite anterior. Havia profundidade ali, camadas que ela queria conhecer. Sofia encontrou um playground e implorou para brincar, e os 2 adultos se sentaram num banco próximo, observando a menina escalar com determinação uma estrutura que parecia grande demais para ela. Camila estava prestes a levantar e ajudar quando Rafael colocou a mão gentilmente sobre a dela, dizendo que Sofia precisava aprender sozinha, que quedas pequenas ensinavam a evitar quedas grandes. Ele disse isso com peso de experiência própria, e Camila percebeu que ele não estava falando apenas de playground. Ela deixou a mão onde estava, sob a dele, e continuaram conversando enquanto Sofia brincava. Rafael contou que era CEO de uma empresa de tecnologia, focada em soluções de segurança digital. E, finalmente, Camila entendeu por que o nome dele tinha soado familiar na noite anterior. Ela tinha visto entrevistas dele em revistas de negócios, artigos sobre inovação e empreendedorismo. Ele era conhecido no meio empresarial de São Paulo,
e a realização fez Camila engolir seco. Rafael percebeu a mudança na expressão dela e perguntou o que estava pensando. Camila foi honesta, disse que estava processando o fato de que ele era praticamente uma celebridade corporativa e que ela tinha confundido ele com segurança. Rafael riu alto, o tipo de risada genuína que fez Camila rir também. E ele disse que aquilo tinha sido a melhor parte da noite, que estava cansado de ser tratado como CEO em todos os lugares que ia. Sofia voltou correndo pedindo água, e Camila pegou a garrafinha da mochila. A menina bebeu com urgência antes de pedir para Rafael empurrá-la no balanço. Rafael olhou para Camila pedindo permissão silenciosa e ela acenou positivamente. Observar Rafael empurrando Sofia no balanço, os dois rindo juntos, fez algo no peito de Camila apertar de forma doce. Fazia tanto tempo que era só ela e Sofia contra o mundo, que ver alguém se importar genuinamente com a filha dela era quase avassalador. Quando Sofia finalmente cansou e voltou para o colo de Camila, já era quase hora do jantar. Rafael sugeriu que pegassem algo para comer ali perto, e Camila aceitou sem hesitar. Eles foram a uma pizzaria informal que Rafael conhecia, lugar simples, mas acolhedor, onde Sofia foi recebida com cadeirinha e crayons para desenhar. A pizza chegou fumegante e eles comeram conversando sobre tudo e nada, desde filmes favoritos até sonhos ainda não realizados. Camila descobriu que Rafael queria viajar pelo Japão, que amava arquitetura e design tanto quanto tecnologia, e que tinha um gato chamado Darwin, que era seu companheiro nas madrugadas de trabalho. Rafael descobriu que Camila sonhava em ter seu próprio ateliê um dia, que lia pelo menos 2 livros por mês, mesmo com a rotina corrida, e que Sofia era seu mundo inteiro desde que nasceu. A pergunta que Camila sabia que viria eventualmente chegou quando estavam na sobremesa. Rafael perguntou com cuidado sobre o pai de Sofia. Camila respirou fundo e decidiu ser honesta. Ela contou que tinha conhecido ele na faculdade, que tinham ficado juntos por 2 anos e que quando descobriu a gravidez, ele tinha deixado claro que não queria ser pai. Ofereceu dinheiro para aborto e quando Camila recusou, simplesmente desapareceu da vida dela. Ela não tinha raiva mais, apenas uma aceitação tranquila de que algumas pessoas não estão prontas para certas responsabilidades. Sofia nunca perguntou pelo pai porque não fazia falta, tinha Camila e isso bastava. Rafael ouviu tudo sem julgar e quando ela terminou, ele disse algo que fez os olhos dela arderem. Ele disse que o cara era um idiota completo, porque se tivesse a sorte de ter uma filha como Sofia e uma mulher como Camila na vida, faria de tudo para nunca perdê-las. O jantar terminou com Sofia já cochilando na cadeirinha, e Rafael insistiu em acompanhá-las até o carro. Na rua, sob a luz alaranjada dos postes, ele perguntou se poderia vê-la de novo, se poderiam transformar aquilo em algo regular. Camila sentiu o coração acelerar e disse que gostaria muito, mas que precisava ser honesta sobre algo. Ela disse que tinha Sofia como prioridade sempre, que não tinha tempo ou energia para jogos, que se ele estava procurando algo casual, talvez fosse melhor parar ali. Rafael ficou sério e se aproximou, não invadindo o espaço, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Ele disse que não estava procurando casual, que estava cansado de superficialidade e que se ela estivesse disposta a dar uma chance, ele também estava. Camila não planejou o beijo, mas quando aconteceu pareceu inevitável. Foi suave e breve, consciente de Sofia dormindo no banco de trás do carro, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Rafael tocou o rosto dela gentilmente e disse boa noite. E Camila entrou no carro, sentindo-se leve de uma forma que não experimentava há anos. Durante todo o caminho de volta para casa, ela continuou sorrindo, e quando colocou Sofia na cama e finalmente se deitou, checou o celular e viu uma mensagem de Rafael. Hoje foi perfeito. Mal posso esperar pelo próximo encontro. Camila digitou uma resposta simples, mas sincera. Eu também.
E pela primeira vez em muito tempo, ela foi dormir pensando em possibilidades ao invés de preocupações, em esperança ao invés de medo, e se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, coisas boas ainda pudessem acontecer. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Camila jamais imaginou ser possível. Rafael não era o tipo de homem que prometia e desaparecia. Ele era consistente de uma forma que surpreendia e acalmava ao mesmo tempo. Ele aparecia no ateliê improvisado que Camila mantinha no quarto de hóspedes do apartamento, trazendo café e pão de queijo ainda quente de uma padaria que ele tinha descoberto no caminho. Sentava-se quieto observando ela trabalhar nas peças delicadas, fazendo perguntas inteligentes sobre técnicas e materiais, genuinamente fascinado pelo processo criativo. Sofia o adotou com facilidade assustadora, e já não era incomum a menina perguntar quando o tio Rafa ia aparecer de novo. Camila percebeu que estava deixando Rafael entrar não apenas na vida dela, mas no coração de Sofia, e isso a assustava mais do que estava disposta a admitir. Uma noite, depois que Sofia dormiu e Rafael ainda estava ali, ajudando a organizar as contas de cristal que tinham chegado pela manhã, ela finalmente verbalizou o medo. Disse que estava com receio de Sofia se apegar demais e depois sofrer se as coisas não dessem certo entre eles. Rafael parou o que estava fazendo e olhou para Camila com aquela intensidade que fazia o estômago dela revirar. Ele disse que entendia o medo, que também tinha medo, mas que se eles vivessem com medo de machucar ou ser machucados, nunca tentariam nada que valesse a pena. E então ele segurou as mãos dela entre as suas e fez uma promessa. Disse que não ia brincar com os sentimentos de Sofia, que se comprometia a estar presente não só enquanto as coisas fossem fáceis, mas também quando ficassem difíceis. A sinceridade nos olhos dele fez Camila acreditar, e ela se permitiu relaxar um pouco mais na relação. Rafael começou a participar das rotinas delas de forma natural. Ia buscá-las na escola de Sofia às vezes, esperando pacientemente enquanto a menina mostrava os desenhos que tinha feito. Cozinhava jantar no apartamento de Camila, descobrindo que tinha talento inesperado para massas. Sofia o ensinou a brincar de casinha e Camila guardou no coração a imagem de Rafael sentado no chão da sala, grande demais para a mesinha de plástico rosa, tomando chá imaginário com seriedade absoluta enquanto Sofia comandava a brincadeira. Foi num sábado de manhã, quase um mês depois do primeiro encontro, que Rafael sugeriu que Camila e Sofia conhecessem seu apartamento. Ele tinha evitado levar as duas lá até então, e Camila tinha respeitado sem perguntar muito. Mas agora ele dizia que queria mostrar onde morava, apresentar Darwin, compartilhar aquela parte da vida dele também. O apartamento de Rafael ficava num prédio moderno na Vila Madalena, todo vidro e aço, mas com interior surpreendentemente acolhedor. Camila notou os toques pessoais por todo lado. Livros empilhados nas estantes, plantas bem cuidadas, fotos de viagens em porta-retratos discretos. E claro, Darwin, um gato cinza de olhos verdes, que observou Sofia com desconfiança antes de decidir que a menina era aceitável. Sofia ficou encantada com o gato e com a vista panorâmica da sala. E enquanto ela brincava de esconder e buscar com Darwin, Rafael levou Camila até o escritório dele. Era um espaço masculino, mais organizado, com 3 monitores na mesa e quadros brancos cheios de diagramas e anotações. Ele mostrou alguns dos projetos que estava desenvolvendo, explicando em termos simples como funcionava a segurança digital, e Camila ficou impressionada não apenas com a inteligência dele, mas com a paixão que transparecia quando falava do trabalho. Rafael mostrou uma foto emoldurada na mesa, dele com um homem mais velho que claramente era o pai.
Ele contou que o pai tinha sido engenheiro, que tinha ensinado Rafael a programar quando ele tinha apenas 8 anos, e que tudo que ele construiu tinha raízes naquelas tardes de sábado, aprendendo lógica e código. A forma como Rafael falava do pai, com saudade, mas também com gratidão, fez Camila compartilhar mais sobre os próprios pais. Ela contou que a mãe era artesã, que tinha ensinado Camila a trabalhar com as mãos desde pequena, e que cada peça de joia que criava carregava um pouco daqueles ensinamentos. O pai era músico, tocava violão em bares nos fins de semana, e tinha dado a Camila o amor por coisas bonitas e únicas. Eles tinham morrido num acidente de carro, voltando de uma apresentação, e Camila tinha ficado sozinha aos 20 anos. Grávida e aterrorizada. Rafael puxou ela para um abraço quando viu as lágrimas nos olhos dela e disse que ela era a pessoa mais forte que conhecia, que criar Sofia sozinha e ainda construir uma carreira era extraordinário. O almoço foi uma produção coletiva, com Sofia ajudando a misturar a salada enquanto Rafael preparava um risoto que cheirava divino e Camila colocava à mesa. Havia algo profundamente doméstico e confortável naquele momento, os três trabalhando juntos na cozinha ensolarada. E Camila percebeu que aquilo era o que faltava na vida dela sem que soubesse. Não apenas um parceiro romântico, mas alguém que quisesse fazer parte do cotidiano, das pequenas coisas que construíam uma vida juntos. Durante o almoço, Sofia anunciou que queria que Rafael morasse com elas. E Camila quase engasgou com o vinho. Rafael riu e disse que precisava pensar melhor nisso, que era uma decisão muito importante. Mas os olhos dele encontraram os de Camila com uma pergunta silenciosa que fez o coração dela acelerar. Depois do almoço, enquanto Sofia tirava uma soneca no sofá coberta com uma manta, Rafael e Camila finalmente tiveram tempo sozinhos. Eles se sentaram na varanda com vista para a cidade. E Rafael pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Ele disse que precisava contar algo, que tinha evitado falar antes, mas que agora sentia que devia compartilhar. Camila ficou tensa, preparando-se para alguma revelação terrível, mas o que veio foi diferente. Rafael contou que tinha sido noivo 3 anos atrás, que a mulher tinha terminado porque ele trabalhava demais, vivia demais para a empresa, e não sobrava nada dele para um relacionamento de verdade. Ele disse que na época tinha ficado arrasado, mas com o tempo percebeu que ela tinha razão, que ele tinha se escondido no trabalho por tanto tempo que não sabia mais como ser outra coisa. Conhecer Camila e Sofia tinha mudado isso. Continuou Rafael. Pela primeira vez, ele queria sair do escritório cedo, queria ter fins de semana livres, queria construir memórias que não envolvessem planilhas e reuniões. Ele disse que estava aprendendo a viver de novo e que queria fazer isso com elas, se Camila quisesse. A vulnerabilidade na voz dele fez Camila apertar a mão que segurava. Ela disse que também tinha medo, que confiar de novo depois de tudo que tinha passado era aterrorizante, mas que com ele parecia possível. Que ele fazia ela querer arriscar o coração de novo, mesmo sabendo que podia doer. Eles se beijaram na varanda enquanto a cidade barulhava lá embaixo, e o beijo foi diferente dos anteriores. Tinha promessa, tinha profundidade, tinha o gosto de algo que estava se tornando real e sólido. Quando se separaram, Rafael perguntou se Camila queria jantar com ele naquela noite, só os dois, que ele podia arranjar uma babá de confiança para ficar com Sofia. Camila hesitou, porque raramente deixava a filha com estranhos, mas Rafael explicou que era a filha de uma amiga próxima, estudante de pedagogia, e que ele mesmo tinha sido cuidado por ela algumas vezes quando precisou viajar e Darwin precisava de atenção. A ideia de um jantar só deles, sem preocupação com horários ou com Sofia escutando, era tentadora demais para recusar. A noite chegou rápido. A babá, uma moça simpática chamada Júlia, chegou pontualmente às 7, e Camila passou 15 minutos dando instruções detalhadas,
antes de Rafael gentilmente a puxar para a porta, dizendo que estava tudo sob controle. Eles foram a um restaurante japonês que Rafael adorava, lugar intimista com iluminação suave e comida excepcional. Sentados frente a frente, sem Sofia como buffer entre eles, Camila percebeu que ficava nervosa de uma forma diferente. Era vulnerabilidade pura, sem proteções, apenas ela e ele, e tudo que não tinha sido dito ainda. Rafael pediu saquê e eles brindaram a novos começos. A conversa fluiu naturalmente, desde histórias constrangedoras da adolescência até sonhos para o futuro. Camila contou que queria expandir o negócio, talvez ter um espaço próprio onde pudesse dar aulas de criação de joias também. Rafael falou sobre querer viajar mais, conhecer o mundo além de conferências e reuniões de negócios, e que gostaria que Camila e Sofia o acompanhassem nessas aventuras quando fosse possível. A facilidade com que ele incluía as duas nos planos futuros aquecia o peito de Camila. Quando a sobremesa chegou, mote de diversos sabores que eles compartilharam, Rafael ficou sério. Ele disse que sabia que era cedo, que tinham se conhecido há apenas um mês, mas que não conseguia imaginar a vida dele sem Camila e Sofia agora. Que acordava pensando nelas, que o dia ficava melhor quando via a mensagem dela, que rir com Sofia tinha se tornado seu momento favorito da semana. Ele não estava pedindo nada específico, apenas querendo que ela soubesse onde estava o coração dele. Camila sentiu os olhos arderem e disse que sentia o mesmo, que tinha medo de estar se apaixonando tão rápido, mas que não conseguia parar. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa e disse que não precisava parar, que podia deixar acontecer, que ele ia estar ali para o que viesse. E Camila decidiu acreditar, decidiu se jogar completamente naquilo que estavam construindo juntos. Quando voltaram para o apartamento dela e encontraram Sofia dormindo profundamente e Júlia assistindo televisão, Camila convidou Rafael para ficar. Não era apenas sobre atração física, embora essa estivesse ali também, mas sobre querer acordar com ele do lado, sobre querer compartilhar não só os momentos bonitos, mas também os ordinários. Rafael aceitou, e pela primeira vez eles dormiram juntos na cama de Camila, entrelaçados, e ela se sentiu segura de uma forma que não sentia desde antes de Sofia nascer. O futuro ainda era incerto, mas naquele momento, nos braços dele, Camila permitiu-se apenas sentir a felicidade do presente. Camila acordou com o som de risadas vindo da cozinha. Levou alguns segundos para processar que não estava sozinha na cama, que Rafael tinha ficado, e que aparentemente ele e Sofia já estavam acordados. Ela se espreguiçou e foi até a cozinha ainda de pijama, encontrando uma cena que fez seu coração derreter. Rafael estava fazendo panquecas enquanto Sofia, sentada no balcão que ela nunca tinha permissão para subir, narrava uma história complicada sobre um unicórnio que tinha perdido o chifre. Rafael escutava com atenção absoluta, fazendo perguntas sérias sobre onde o unicórnio morava e se ele tinha amigos que podiam ajudar. Quando perceberam Camila parada na porta observando, Sofia gritou animada que o tio Rafa estava fazendo café da manhã especial. Rafael se virou e sorriu daquele jeito que fazia os olhos dele brilharem, e disse bom dia com voz ainda rouca de sono. Camila se aproximou e ele a beijou de leve, consciente de Sofia, observando tudo com interesse imenso. A normalidade daquele momento, a facilidade com que os três existiam naquele espaço pequeno, era ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora. Camila tinha construído uma vida só dela, e Sofia, por tanto tempo, que deixar alguém entrar, parecia reescrever todas as regras que conhecia. Depois do café da manhã, Rafael precisou ir para casa trocar de roupa para uma reunião que tinha à tarde. Quando ele saiu, depois de se despedir com beijos e promessas de ligar mais tarde, Sofia imediatamente perguntou quando ele ia voltar. Camila sentou no sofá e puxou a filha para o colo, perguntando com cuidado o que Sofia achava do tio Rafa.
Os olhos da menina brilharam e ela disse que gostava muito dele, que ele era legal e engraçado e que fazia a mamãe sorrir mais. A observação simples, mas profunda, fez Camila abraçar a filha com força, percebendo que Sofia tinha sentido a tristeza e solidão que Camila tentava esconder todos esses anos. A semana seguinte trouxe uma rotina ajustada. Rafael dormia no apartamento 2 ou 3 vezes, sempre trazendo Darwin numa caixinha de transporte, porque o gato ficava deprimido quando passava muito tempo sozinho. Sofia adorava ter o gato por perto, e Camila se pegou pensando em como aquele apartamento de 2 quartos estava começando a ficar pequeno para todos eles. Rafael nunca pressionava sobre morar junto, mas Camila via nos olhos dele que o pensamento estava lá, assim como estava no dela. Era apenas uma questão de tempo e coragem para ter aquela conversa. Foi durante um jantar, na casa de Marina, a melhor amiga de Camila, que as coisas ficaram mais claras. Marina tinha insistido em conhecer Rafael direito e organizou um jantar com seu próprio marido e os filhos gêmeos de 5 anos. A noite foi caótica da forma que jantares com crianças pequenas sempre são, mas também reveladora. Camila observou Rafael interagindo não apenas com Sofia, mas com os gêmeos também, brincando de pega-pega no jardim e montando uma torre impossível de blocos que desabava toda hora sob risadas histéricas das crianças. Marina puxou Camila para a cozinha enquanto os homens lidavam com a sobremesa e disse diretamente que Rafael era diferente de qualquer um que Camila tinha apresentado antes. Camila riu, porque Marina estava certa. Ela nunca tinha apresentado ninguém antes. Rafael era o primeiro. Marina ficou séria e segurou as mãos da amiga, dizendo que podia ver como Camila olhava para ele e como ele olhava de volta, e que aquilo era real. Que ela merecia aquela felicidade depois de tudo que tinha lutado sozinha. As palavras fizeram os olhos de Camila arderem, e ela admitiu que estava apaixonada, completamente e irrevogavelmente apaixonada, e que isso a aterrorizava. Marina disse que era assim mesmo, que amor verdadeiro sempre dava medo porque significava ter algo a perder, mas que valia cada segundo de terror pela alegria que trazia. Quando voltaram para a sala, encontraram Rafael dormindo no sofá com Sofia deitada em cima dele e os gêmeos encostados um de cada lado, todos assistindo um filme de animação. A cena era tão terna que as 2 mulheres pararam só para apreciar. O marido de Marina, Bruno, comentou que Rafael era gente boa, que tinha aquela calma que vinha de quem sabia o que queria na vida. Quando finalmente foram embora, Sofia já dormindo nos braços de Rafael, Camila sentiu uma certeza se instalando no peito. Ela queria aquilo todos os dias, queria acordar com ele, queria construir memórias e rotinas e uma vida que fosse deles 3. No carro, voltando para casa, com Sofia roncando leve no banco de trás, Camila finalmente verbalizou o que estava pensando. Disse que queria que ele morasse com elas, que sabia que era rápido, mas que quando algo parecia certo, timing deixava de importar tanto. Rafael quase bateu o carro de surpresa e precisou encostar para processar o que tinha ouvido. Ele se virou para Camila e perguntou se ela tinha certeza, se não estava se sentindo pressionada pela forma como as coisas estavam acontecendo. Camila balançou a cabeça e disse que nunca tinha tanta certeza de nada, que queria ele ali todos os dias, fazendo parte de tudo, não só das partes boas, mas também das difíceis. Rafael a beijou com intensidade que roubou o ar dos pulmões dela, e quando se separaram ele estava sorrindo de forma que iluminava o rosto inteiro. Ele disse que sim, que queria morar com elas, que tinha pensado nisso todos os dias, mas não queria apressar Camila. Eles riram da sincronicidade dos pensamentos e retomaram o caminho para casa, agora como um casal que tinha decidido dar o próximo passo juntos. Nos dias seguintes, Rafael começou a trazer coisas aos poucos, roupas e livros, produtos de higiene e Darwin permanentemente.
Sofia estava eufórica com a novidade, ajudando a organizar as coisas do tio Rafa no guarda-roupa da mamãe. Mas com a mudança vieram também os ajustes e os primeiros desafios reais. Rafael trabalhava muito e havia dias em que chegava tarde e exausto, querendo apenas silêncio quando Sofia estava no auge da energia. Camila precisava equilibrar o ateliê, a maternidade e agora também o relacionamento. E havia momentos em que sentia que estava falhando em todas as frentes. Foi numa noite especialmente difícil, depois de Sofia ter feito uma birra épica porque queria que Rafael a colocasse para dormir, mas ele estava em reunião online, que Camila desabou. Ela começou a chorar na cozinha enquanto lavava a louça. E Rafael apareceu atrás dela, desligando a torneira e virando ela para encará-lo. Camila derramou tudo. Disse que tinha medo de não conseguir fazer aquilo funcionar, que talvez tivessem sido impulsivos demais, que Sofia estava se apegando demais, e se ele decidisse que era muito, ela não sabia como ia explicar para a filha. Rafael ouviu tudo segurando o rosto dela entre as mãos, e quando ela terminou, ele disse algo que mudou tudo. Ele disse que relacionamentos não eram fáceis, que viver junto exigia trabalho e paciência, mas que nada disso significava que estavam errados, que ter dias difíceis era normal, que discordar era saudável, e que ele não ia embora só porque as coisas ficaram complicadas, que tinha feito uma escolha consciente de estar ali e que essa escolha era permanente a menos que ela pedisse para ele ir embora. A certeza na voz dele acalmou a tempestade no peito de Camila. Ela percebeu que estava projetando inseguranças antigas numa situação nova, que Rafael não era como o pai de Sofia, não era alguém que fugiria quando as coisas ficassem difíceis. Ela pediu desculpas por surtar, e Rafael disse que ela não precisava se desculpar por sentir, que eles iam aprender juntos a navegar aquilo. Eles conversaram por horas naquela noite depois de Sofia dormir, estabelecendo limites e expectativas, falando sobre como dividir responsabilidades e como se comunicar melhor quando estivessem sobrecarregados. A conversa difícil acabou os aproximando mais. Camila sentiu que podiam sobreviver aos momentos ruins se conseguissem conversar assim, com honestidade e sem medo de magoar. Rafael admitiu que também tinha inseguranças, que tinha medo de não ser bom suficiente como figura paterna para Sofia, que não sabia se estava fazendo certo. Camila disse que não existia manual, que ela também improvisava todos os dias, e que o fato dele se importar o suficiente para ter medo já mostrava que ia se sair bem. As semanas foram passando, e os três encontraram um ritmo que funcionava. Rafael aprendeu a avisar quando ia ter dias pesados de trabalho, e Camila aprendeu a pedir ajuda quando precisava. Sofia ganhou uma rotina mais estruturada, que incluía tempo individual com cada adulto, e floresceu com a atenção. Camila via a filha se desenvolvendo de formas novas, fazendo perguntas sobre astronomia, porque Rafael tinha mostrado constelações, desenhando computadores, porque o tio Rafa tinha explicado como funcionavam. A presença dele estava moldando Sofia de formas bonitas, e aquilo fazia o coração de Camila transbordar de gratidão. Foi num sábado de manhã, 2 meses depois de Rafael se mudar oficialmente, que Camila percebeu que tinha encontrado o que sempre quis sem saber. Eles estavam no pequeno ateliê dela, Rafael a ajudando a catalogar peças novas, enquanto Sofia desenhava no chão. A luz do sol entrava pela janela, iluminando tudo em tons dourados, e havia música suave tocando no fundo. Era tão ordinário, tão comum, mas ao mesmo tempo extraordinário, porque era deles. Camila olhou para Rafael concentrado nas etiquetas, para Sofia cantarolando enquanto coloria, e sentiu uma paz profunda. Ela tinha medo de que fosse temporário, que algo viesse e estragasse, mas estava aprendendo a viver o presente sem deixar o medo do futuro roubar a alegria do agora. E naquele momento, com sua pequena família improvisada, mas perfeita, Camila
era completamente feliz. 6 meses depois de Rafael se mudar, o apartamento em Pinheiros estava definitivamente pequeno demais. Darwin tinha conquistado cada superfície disponível. As ferramentas de trabalho de Camila competiam por espaço com os equipamentos tecnológicos de Rafael. E Sofia reclamava que não tinha onde guardar todos os brinquedos novos que o tio Rafa insistia em trazer. Foi durante um café da manhã caótico, com Sofia derrubando suco na mesa ao tentar alcançar o tablet de Rafael, que ele soltou a ideia que vinha considerando há semanas. Ele perguntou se Camila já tinha pensado em mudar para um lugar maior, talvez uma casa com quintal, onde Sofia pudesse brincar e ela tivesse um ateliê de verdade. Camila parou no meio do movimento de limpar o suco derramado e olhou para Rafael com surpresa. A ideia era tentadora, mas também assustadora. Mudar significava compromisso maior, significava entrelaçar vidas de forma ainda mais permanente. Rafael percebeu a hesitação e rapidamente explicou que não estava pressionando, apenas pensando em possibilidades, que o apartamento dele na Vila Madalena estava vazio e ele poderia vender, que juntos teriam condições de conseguir algo melhor. Camila mordeu o lábio pensando, e Sofia escolheu aquele momento para declarar que queria uma casa com jardim para Darwin caçar borboletas. Os 2 adultos riram da intervenção oportuna da menina. A conversa ficou suspensa durante alguns dias, enquanto Camila processava. Ela conversou com Marina durante o almoço, expondo todas as dúvidas e medos. Marina foi direta como sempre, perguntando se Camila via futuro com Rafael ou se estava apenas esperando o relacionamento acabar. A pergunta brutalmente honesta fez Camila parar e pensar de verdade. Ela via futuro, via anos e décadas, via Sofia crescendo com Rafael presente, via envelhecer ao lado dele. Então, por que estava hesitando? Marina sugeriu que talvez fosse medo de ser feliz demais, de ter tanto a perder. E tinha razão. Camila tinha passado tanto tempo protegendo o coração que agora que estava feliz, o medo de perder aquilo era paralisante. Naquela noite, depois de Sofia dormir, Camila procurou Rafael, que estava no sofá revisando relatórios. Ela desligou o laptop dele e sentou no colo, fazendo Rafael largar tudo para prestar atenção. Camila disse que queria procurar uma casa, que estava pronta para dar esse passo, mas que precisava que ele entendesse o quanto aquilo era enorme para ela. Que comprar uma casa juntos significava admitir que estavam construindo algo permanente e que ela precisava ter certeza absoluta de que ele queria aquilo também. Rafael segurou o rosto dela com ambas as mãos e disse que nunca tinha tanta certeza de nada, que queria tudo com ela. Casa, futuro, talvez até irmãos para Sofia se ela quisesse um dia. A menção de mais filhos fez o coração de Camila disparar, mas era um bom tipo de susto, cheio de possibilidades ao invés de medo. A busca pela casa se tornou uma aventura nos fins de semana. Eles visitavam imóveis com Sofia, que tinha opiniões muito fortes sobre cada lugar. Tinha que ter quintal para Darwin, tinha que ter quarto bonito para ela. E, preferencialmente, precisava ter árvore para fazer casinha. Rafael levava as exigências de Sofia tão a sério quanto as práticas de Camila sobre localização e preço, fazendo listas detalhadas e comparações. Foi na 5ª casa que visitaram, um sobrado charmoso em Perdizes, com jabuticabeira no quintal, que todos souberam ao mesmo tempo que era aquela. Sofia saiu correndo pelo gramado, gritando de alegria. Darwin explorou cada canto com aprovação felina, e Camila imaginou seu ateliê na sala dos fundos com luz natural perfeita. Rafael segurou a mão dela enquanto observavam Sofia brincar e perguntou o que ela estava pensando. Camila disse que estava pensando que aquilo parecia lar, de uma forma que nenhum lugar tinha parecido desde que os pais morreram. Rafael a puxou para um abraço e sussurrou que então deviam fazer uma oferta. O processo de compra foi estressante, como sempre é, papelada interminável e negociações tensas. Mas 3 meses depois, eles tinham as chaves.
A mudança foi caótica, caixas por todo lado e Sofia superestimulada com a novidade. Mas quando finalmente organizaram tudo e passaram a primeira noite na casa nova, Camila sentiu uma paz profunda. Ela estava na cozinha preparando café quando Rafael apareceu pela manhã com Sofia no colo, ainda de pijama. Ele a beijou de bom dia e disse que tinha acordado sem saber onde estava por um segundo, mas que quando lembrou, tinha sorrido como idiota. Sofia pediu para descer e saiu correndo para o quintal, onde Darwin já estava supervisionando o território. Rafael abraçou Camila por trás, enquanto observavam pela janela a menina perseguindo o gato entre as plantas. Ele disse que aquilo era tudo que sempre quis sem saber, e Camila concordou com a cabeça, encostando-se no peito dele e fechando os olhos para gravar aquele momento na memória. Os primeiros meses na casa nova trouxeram rotinas novas. Camila montou o ateliê dos sonhos e começou a receber clientes para consultas personalizadas, o negócio crescendo de formas que ela mal ousava sonhar antes. Rafael transformou um dos quartos em escritório, mas fazia questão de trabalhar de casa pelo menos 3 dias por semana para estar mais presente. Sofia começou a frequentar uma escola nova mais próxima, onde fez amigos rapidamente e participava de todas as atividades possíveis. A vida estava boa, melhor do que boa. Estava plena de uma forma que assustava Camila às vezes. Foi durante um jantar, comemorando o primeiro ano desde que se conheceram, que Rafael fez algo que Camila não esperava. Eles tinham ido a um restaurante sofisticado, deixado Sofia com Marina, e estavam na sobremesa quando Rafael ficou sério. Ele começou a falar sobre como o último ano tinha sido transformador, sobre como Camila e Sofia tinham dado significado à vida dele de formas que ele nem sabia que eram possíveis. Camila estava sorrindo, pensando que era apenas sentimentalismo romântico, quando Rafael se levantou da cadeira e ficou ajoelhado ao lado da mesa. O coração de Camila parou completamente. Rafael tirou uma caixinha do bolso e abriu, revelando um anel delicado com pedra azul, que Camila reconheceu como água marinha, a pedra de nascimento de Sofia. Ele disse que tinha pedido a ajuda de Sofia para escolher, que os 3 eram uma família já, mas que queria tornar aquilo oficial, se Camila quisesse casar com ele. As lágrimas desceram pelo rosto de Camila antes mesmo que ela conseguisse processar completamente. O restaurante inteiro estava observando, mas ela não se importava. Só conseguia focar nos olhos de Rafael, cheios de esperança e amor. Ela disse sim antes mesmo de pensar, sim com toda a certeza que tinha no corpo, e Rafael a puxou para um beijo enquanto o restaurante inteiro aplaudia. Quando colocou o anel no dedo e olhou para a pedra brilhando sob a luz, Camila sentiu como se tudo tivesse fechado um ciclo perfeito. Eles voltaram para casa flutuando, ansiosos para contar a novidade para Sofia. Marina tinha mandado mensagem avisando que Sofia tinha dormido lá, então teriam que esperar até a manhã seguinte. Rafael e Camila passaram a noite acordados, conversando sobre planos, sobre como seria o casamento, sobre o futuro que agora estava oficialmente garantido. Rafael confessou que tinha comprado o anel 2 meses atrás, mas estava esperando a data completar 1 ano, que queria que fosse especial. Camila disse que tinha sido perfeito, que tudo com ele sempre era. Na manhã seguinte, foram buscar Sofia cedo, mal conseguindo conter a excitação. Quando chegaram na casa de Marina e contaram a novidade, Sofia levou alguns segundos para entender, e então gritou tão alto que assustou os gêmeos. Ela perguntou se aquilo significava que o tio Rafa ia ser seu pai de verdade agora. E Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. Ele disse que se ela quisesse, ele adoraria ser chamado de pai, mas que não precisava se não se sentisse confortável ainda. Sofia jogou os braços ao redor do pescoço dele e disse que queria sim, que sempre quis ter pai como os amigos. Camila cobriu a boca para não soluçar alto demais, vendo a filha e o homem que amava entrelaçados naquele abraço que significava família de verdade.
Marina abraçou Camila e sussurrou que estava feliz por ela, que merecia toda aquela felicidade e mais. Camila apenas acenou com a cabeça porque não confiava na voz. No caminho de volta para casa, com Sofia tagarelando animada no banco de trás sobre como ia ajudar a escolher o vestido de noiva, Camila olhou para Rafael dirigindo e sentiu uma certeza absoluta. Ela tinha medo ainda, sempre teria, porque amar é se tornar vulnerável, mas a alegria era maior que o medo. E ela tinha aprendido que vale a pena arriscar o coração quando a pessoa do outro lado promete cuidar dele com a mesma delicadeza que você cuida do dela. Os 3 meses seguintes ao pedido foram uma mistura de planejamento e ansiedade boa. Camila e Rafael decidiram que o casamento seria simples, mas significativo, apenas família próxima e amigos queridos. Sofia estava no centro de tudo, escolhendo flores, provando bolos, dando opiniões sobre cada detalhe com seriedade de adulta. Rafael incluía a menina em cada decisão, e Camila via como aquilo era importante para Sofia sentir-se parte daquilo tudo, ao invés de apenas observadora. A data escolhida foi um sábado de primavera, e o local seria o próprio quintal da casa deles, sob a jabuticabeira que Sofia tanto amava. Na semana anterior ao casamento, Camila acordou com um enjoo forte. Pensou ser nervosismo até que percebeu que estava atrasada. O coração disparou com possibilidade que não tinha considerado, e ela correu até a farmácia assim que Sofia foi para a escola. O teste positivo na mão fez as pernas dela fraquejarem. Ela sentou no chão do banheiro processando, uma mistura de alegria e medo tomando conta. Quando Rafael chegou em casa à noite, encontrou Camila na cozinha com expressão estranha. Ele perguntou o que tinha acontecido, preocupação imediata no rosto, e Camila simplesmente entregou o teste para ele. Rafael olhou para o objeto plástico sem entender por segundos eternos, e quando finalmente processou, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele perguntou se era verdade, se iam ter um bebê, e Camila acenou com a cabeça, sentindo as próprias lágrimas caindo. Rafael a pegou no colo e girou pela cozinha rindo e chorando ao mesmo tempo. E foi assim que Sofia os encontrou quando voltou da casa da vizinha, onde tinha ido brincar. A menina perguntou por que estavam chorando, e Camila a chamou para perto. Com Rafael ao lado, segurando sua mão, ela contou para Sofia que ia ser irmã mais velha. Sofia levou um momento para processar, e então gritou de alegria tão alto que Darwin saiu correndo assustado. A notícia da gravidez deu ao casamento uma camada extra de emoção. Camila decidiu não contar para ninguém, além de Marina e os pais de Rafael ainda, querendo guardar aquele segredo delicioso só para eles 3 por enquanto. Na manhã do casamento, ela acordou com Sofia deitada entre ela e Rafael, os 3 amontoados na cama grande. Rafael já estava acordado, olhando para ela com expressão que fazia o coração de Camila derreter. Ele sussurrou o bom dia e disse que dali a algumas horas ela seria sua esposa oficialmente. Camila sorriu e disse que já se sentia esposa dele há meses, que o papel era apenas formalidade. Marina chegou cedo para ajudar Camila a se arrumar, trazendo champanhe sem álcool, especialmente para a noiva grávida. Sofia estava linda num vestido rosa claro que ela mesma tinha escolhido, seu cabelo preso com flores pequenas. Camila vestiu um vestido simples, mas elegante, em tom creme, nada de branco tradicional, apenas algo que a fizesse sentir ela mesma. Quando olhou no espelho completamente pronta, com Marina ajustando o véu delicado, Camila mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Era ela, mas uma versão radiante de felicidade, tão diferente da mulher assustada que tinha ido àquele evento 1 ano atrás. O quintal estava transformado, cadeiras dispostas em semicírculo sob a jabuticabeira, flores brancas e rosa por todo lado e música suave tocando. Os convidados já estavam sentados quando chegou a hora.
Rafael estava no altar improvisado ao lado do celebrante, usando terno cinza claro que realçava os olhos castanhos. Quando viu Camila aparecer, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Sofia caminhava à frente dela, jogando pétalas com dedicação impressionante. E Camila seguia atrás com Marina ao lado, já que não tinha pai para entregá-la. Mas não fazia falta. Ela estava se entregando por vontade própria, escolhendo aquele homem e aquela vida conscientemente. Quando Camila chegou ao altar e Rafael segurou suas mãos, ele sussurrou que ela estava a coisa mais linda que já tinha visto. A cerimônia foi curta, mas intensa. Eles tinham escrito os próprios votos, e quando chegou a vez de Rafael falar, ele se virou também para Sofia. Disse que estava fazendo votos não apenas para Camila, mas para as duas, prometendo amar e cuidar delas pelo resto da vida. Que Sofia tinha seu coração desde o primeiro momento e que ser pai dela era a honra da vida dele. Sofia começou a chorar e Camila teve que lutar para não desmanchar completamente. Quando chegou a vez de Camila, ela olhou nos olhos de Rafael e disse que 1 ano atrás estava perdida, achando que tinha sido um erro ir àquele evento, que tinha confundido ele com segurança porque estava desesperada para se proteger, mas que no final ele tinha se tornado sua proteção de verdade, não de ameaças externas, mas do medo de nunca ser feliz de novo. Que ele tinha ensinado ela e Sofia o que era família, o que era amor incondicional, e que ia passar o resto da vida mostrando o quanto ele significava para elas. Não tinha um olho seco quando ela terminou. A troca de alianças foi feita com mãos trêmulas, e quando o celebrante finalmente disse que Rafael podia beijar a noiva, o beijo foi carregado de promessa e futuro. Os convidados aplaudiram e Sofia pulou entre eles pedindo abraço de grupo, fazendo todos rirem através das lágrimas. A festa foi exatamente como queriam, intimista e alegre. Sofia dançou com Rafael a primeira música, pisando nos pés dele, enquanto girava de vestido rodado. Depois foi a vez de Camila dançar com o agora marido, enquanto todos observavam apaixonados. Durante o jantar, Rafael se levantou para fazer um brinde. Ele agradeceu a todos por estarem ali e então olhou para Camila com aquele sorriso que ela amava. Disse que tinha um anúncio a fazer que não conseguia guardar segredo. Camila arregalou os olhos percebendo o que ele ia fazer. E Rafael pegou a mão dela e anunciou que em alguns meses a família ia aumentar, que iam ter um bebê. A reação foi imediata, gritos de alegria e abraços, Sofia pulando e gritando que sempre quis ser irmã mais velha. A avó de Rafael chorou de felicidade e Marina apenas sorriu, sabendo que aquilo era a realização completa da felicidade da melhor amiga. Quando a festa começou a acabar e os convidados foram embora, sobraram apenas eles 3 no quintal iluminado por luzes de Natal que Rafael tinha pendurado. Sofia estava exausta, dormindo no sofá da sala com Darwin enroscado ao lado. Rafael e Camila se sentaram na grama olhando as estrelas, ele com a mão no ventre, ainda plano dela. Rafael disse que estava com medo de ser pai de bebê, que com Sofia foi diferente porque ela já estava formada, mas que com um recém-nascido não sabia se ia saber o que fazer. Camila riu e disse que ela também não tinha sabido com Sofia, que tinham aprendido juntos e que fariam o mesmo com esse bebê. Camila contou que tinha pensado em nome se fosse menino, e Rafael perguntou qual. Ela disse que gostaria de homenagear o pai dele, se ele concordasse. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, emocionado demais para falar. Finalmente disse que o pai dele ia ter amado conhecer Camila e Sofia, que ia ter sido o avô mais dedicado do mundo, que poder dar o nome dele ao filho era a maior honra. Eles ficaram ali mais um tempo, planejando o futuro, falando sobre reformar o quarto de hóspedes em quarto de bebê, sobre como seria ver Sofia de irmã mais velha, sobre todas as aventuras que ainda viriam. Quando finalmente entraram em casa, carregaram Sofia ainda dormindo para o quarto dela. Camila arrumou a menina na cama e beijou a testa dela.
sussurrando que amava ela mais que tudo. Rafael fez o mesmo. E ali, naquele momento simples, observando a filha dormir, Camila sentiu uma plenitude que nunca tinha experimentado. Ela tinha família de verdade agora, não apenas ela e Sofia contra o mundo, mas um time completo. Tinha marido que a amava, filha que floresceu com amor e atenção, e bebê a caminho que seria criado em ambiente cheio de afeto. No quarto, enquanto se preparavam para dormir, Rafael abraçou Camila por trás e disse que há 1 ano, quando tinha visto ela desesperada pedindo ajuda no evento, jamais imaginou que ela se tornaria a pessoa mais importante da vida dele. Que tinha fingido ser guarda-costas por impulso, mas que no fim tinha se tornado protetor do coração dela de verdade. Camila se virou nos braços dele e disse que também nunca imaginou que confundir alguém com segurança ia mudar a vida dela completamente. Que tinha ido àquele evento querendo esquecer o passado e tinha encontrado o futuro inteiro esperando por ela. Eles se deitaram entrelaçados, mãos de Rafael, descansando protetoras sobre a barriga de Camila, onde a vida nova crescia. Através da janela aberta, podiam ouvir os sons noturnos do bairro. E de longe, o ronronar de Darwin, que tinha abandonado Sofia para dormir na poltrona da sala. Tudo estava em seu lugar, tudo fazia sentido. E pela primeira vez na vida, Camila não tinha medo do amanhã. Ela tinha construído algo sólido, algo que nada poderia abalar, porque era feito de escolhas diárias de amor e compromisso. Rafael beijou os cabelos dela e sussurrou que a amava. E Camila respondeu o mesmo antes de fechar os olhos, deixando o sono vir acompanhado de sonhos bons. Eles tinham futuro pela frente, cheio de desafios e alegrias, de crescimento e amor, e estavam prontos para viver cada segundo juntos. E isso, Camila pensou antes de dormir completamente. Isso era tudo que sempre quis. Uma família, um lar e amor verdadeiro que escolhia ficar mesmo quando as coisas ficavam difíceis. E ela tinha conseguido, não por sorte, mas por ter tido coragem de aceitar a mão estendida de um estranho numa noite que parecia perdida e transformar aquele momento de desespero na melhor decisão da vida dela.